Olá! A partir de agora você fica informado sobre as principais notícias do Judiciário Capixaba, aqui no Repercussão da Semana. Vamos começar falando sobre o fato que levou o Espírito Santo a ser destaque negativo no cenário nacional. A denúncia contra 52 detentos do Complexo do Xuri. Imagens que chocam e envergonham. 52 internos do presídio de Xuri, em Vila Velha, foram torturados. Eles foram obrigados a sentar no piso de concreto debaixo de um sol escaldante. A denúncia chegou até o Tribunal de Justiça do Estado. Recebemos a denúncia que no dia 2 de janeiro, 52 reeducandos foram deixados sobre uma plataforma de cimento debaixo do sol, a um ponto tal de causar sérias queimaduras. As fotografias são chocantes, falam por si sós. Entendemos que quem comete crime deve ficar preso, mas daí a ser vítima de tortura vai longa distância e é hora de darmos um basta sobre isso. A Comissão de Combate à Tortura do Tribunal completou um ano recentemente e nem a visita surpresa feita com regularidade pelos membros da comissão conseguiu evitar a prática criminosa dos torturadores. O que nos assusta é verificar que, diante de tal circunstância e tal comportamento, verificado lesões tão graves, essas pessoas permaneceram isoladas, sem contato com familiares, sem acesso a quem acompanha esse tipo de realidade do sistema prisional, sem serem submetidas sequer a um exame médico, sem acompanhamento técnico e, efetivamente, sem conhecimento de autoridades policiais que devem apurar esse tipo de comportamento. O Espírito Santo precisa evoluir, nosso trabalho busca esse tipo de resultado. Punição para os infratores, na forma da lei, e verificação daqueles que transgridem os comportamentos que a sociedade exige das suas autoridades, daqueles agentes do Estado. O Tribunal de Justiça tem trabalhado nesse sentido e os resultados são bons, mas precisam melhorar ainda muito mais, e a maior prova disso é o que nós verificamos nessa visita que foi feita pelo Tribunal ontem. Os internos só foram submetidos a exames de corpo de delito após determinação do tribunal, 6 dias depois. Em busca de transparência, o presidente disse que vai relatar o fato a todos os órgãos de direitos humanos do Brasil. O Brasil já responde a 2 procedimentos perante a Organização das Nações Unidas e perante a Organização dos Estados Americanos. Então nós vemos aí uma questão de prejuízo à imagem de todo um país, e com isso nós não podemos, de maneira alguma, incorrer em omissão. É hora de a população saber a realidade da tortura aqui nesse país, para ver se nós mudamos até a mesma sua imagem. Nós não podemos ficar correndo o risco de lá na frente sermos reputados um país de bárbaros, um país de torturadores. Isso está errado. Isso é uma vergonha, isso tem que acabar. A repórter Ravane Denadai foi às ruas ouvir a opinião da população sobre as denúncias de tortura no estado. Tortura é a imposição de dor física ou psicológica por crueldade, intimidação ou punição. A prática é considerada crime e banida da sociedade brasileira. Eu disse banida. Entretanto, no Espírito Santo, casos de tortura são recorrentes. Só no ano de 2012, mais de 350 denúncias chegaram ao Poder Judiciário Capixaba. E o que a população acha desse tipo de crime? A TV Justiça saiu às ruas para ouvir a opinião do povo capixaba. Tortura para mim é o que está acontecendo hoje em dia, tem nos presídios, igual aconteceu. Porque já que eles querem que o preso pague com dignidade, não com o que eles estão fazendo, botando os presos sentados no sol quente, batendo, apanhando, deixando os presos sem tomar água, sem tomar banho. Para mim isso é tortura. No meu modo de pensar, a tortura é no caso da pessoa estar torturando alguma pessoa, né? Machucando, batendo, agredindo. Para mim isso é uma tortura. Tortura eu entendo como um ato de agressão sem nenhuma causa, sem justificativa, né? É você ser agredida sem saber até por que está sendo agredida. Isso daí é abuso de poder, entendeu? Entrando dentro da comunidade, ao invés de abordar, entendeu, de uma forma decente, chegam já abordando as pessoas, espancando, torturando, ou até mesmo o que está acontecendo na cadeia que a gente pôde ver esses dias nos jornais, entendeu?
tortura acontecendo dentro das cadeias. Isso daí é fora dos direitos humanos, entendeu? Acho que o povo, o cidadão em si, entendeu? Por mais de errado que ele esteja, entendeu? Ele tem que ser tratado de uma forma adequada, com respeito, para que ele mude a vida dele, entendeu? Ele mude o modo de pensar e de viver dele. É desumano, não se faz nem com um animal, quanto mais com um ser humano. Tortura jamais. Sou contra. Tem que haver justiça sobre isso aí, para não deixar a tortura, como se diz, espalhar pelo Espírito Santo, pelo Brasil. Não deve, eu acho que está muito errado isso aí. Ele está pagando lá dentro, já preso, já está sem liberdade. Então, o básico ele tem que ter comida e ser bem tratado, respeitado. Não é bem tratado que eu digo, dá conforto e tudo, mas o necessário para ele sobreviver. Você denunciaria uma tortura? Com certeza. Ai, porque isso é horrível, ficar torturando. Qualquer tipo de tortura é muito ruim para qualquer pessoa, animais, tudo. Tortura é uma palavra horrível. Você não vai gostar de ver seu filho sendo torturado, sua mãe ou sua avó sendo torturado. Com certeza vale a pena, sim, denunciar. Você denunciaria? Com certeza, porque eu não gostaria de ver meu filho maltratado por ninguém. A tortura não vai construir nenhum cidadão, nenhuma sociedade mais justa. Através de tortura, não. Que quando a pessoa ela entra dentro de um presídio porque ela errou, eu acho que lá eles têm que mostrar realmente, né, o outro lado. Se eles sofrerem algum tipo de agressão, eles não vão sair sabendo o lado certo da sociedade. Então lá eles têm que ser tratados de forma diferente do que aqui fora. Eles têm o que merece lá dentro, que fizeram o errado aqui fora, eles têm tudo de bom lá dentro, mas eles quebram. Se já que eles quebraram, depois vem depois já vem o erro deles mesmo, que eles quebram, igual eles botam fogo, quebra colchão, quebra cadeia, entendeu? Então aí depois os próprios que tomam conta deles ali ficam revoltados com isso, entendeu? Porque até eles mesmo não ganham um salário adequado para tomar conta ali, entendeu? Então vai acontecer isso aí, acontece muitas vezes, aí já sai mais revoltado ainda lá de dentro. Não dá para construir uma sociedade melhor, com certeza que não, entendeu? A partir do momento que você quer botar uma pessoa que prejudicou outros aqui fora, jogar ela para a sociedade, se você quer uma pessoa melhor, você não tem que trazer ela à base de tortura. Não vai resolver em nada. Não é assim que eles falam, violência gera violência? Como eles querem fazer uma pessoa melhor se eles mesmos estão prejudicando lá dentro? Eu acho que ela vai sair transformada para pior. Eu creio que nenhum tipo de violência, seja lá qual a forma que seja, não contribui para tornar o cidadão melhor. Se alguma coisa foi feita errada no passado, eu acho que é necessário buscar, talvez, resolver isso de outra maneira. Eu não acho que a tortura resolva. E se ela está lá dentro é para ela aprender o melhor, né? Aprender algo para ela poder sair de lá melhor do que ela entrou lá, né? Quando você vê uma foto dessa, o que você sente? Fico sem palavra, mas muito triste, sentido, um sentimento assim de desespero. Ai, horrível. Vergonha. De revolta. Queria saber qual era a doença. Torturada? Aí dá indignação, né? Revolta, né? De uma pessoa ser capaz de fazer isso com outra é revoltante isso. Meu corpo chega a congelar, mas infelizmente tem alguém que consegue fazer isso aí. Eu não consigo, não. Indignação, no caso, né? Não era para isso acontecer, ainda mais num local onde é para as pessoas saírem de forma melhor. Indignação. Porque não é um filho deles que estão lá. Eu sinto muita vergonha, entendeu? Eu me sinto humilhado, porque nós somos os brasileiros. Vergonha de morar no estado que ainda existe a tortura, né? Uma coisa tão antiga, né? Nos dias de hoje, isso já não existe mais, né? Não pode existir. Além de ir às ruas, a TV Justiça repercutiu com especialistas a situação vexatória e o tratamento desumano aplicado aos 52 presos do Xuri. Confira no quadro Com a Palavra. Nós vivemos um processo muito parecido, me parece que em 2004, num grande presídio da Grande Vitória, onde um juiz chegou e constatou
a ação das forças policiais num processo muito parecido. Na época não foram queimaduras, foram agressões nos mesmos locais que causaram ferimentos e muitos presos. Nós já consideramos aquele procedimento, naquela época, já de profunda gravidade. Esse demonstrou assim, conforme disse o presidente, é uma afronta a todos nós, é uma afronta aos organismos nacionais, é uma afronta ao governo, é uma afronta ao Poder Judiciário, é uma afronta a nós enquanto sociedade civil, mas é, acima de tudo, o desrespeito aos marcos legais e os tratados internacionais de que esse país é signatário. As condições criadas permitem isso, ou seja, construir os presídios naquele local, sem acesso à água, sem acesso à luz, à comunicação, e, sobretudo, porque permanecer essa prática de tortura significa dizer, há um sentimento de quem está trabalhando no sistema, que tem vontade de agir dessa forma, de que poderão agir e que nada acontece. Nós não vamos estar daqui a 3 ou 4 meses lembrando desse episódio com mais um que passou e que nada ocorreu. Os grandes desafios é ter os instrumentos efetivos, de acordo com os tratados internacionais, de enfrentamento e prevenção à prática da tortura, é ter uma política de segurança pública pautada na efetivação dos direitos humanos, é a assinatura e implementação de um programa estadual de direitos humanos, e é efetivamente ter todos nós a consciência de que esta ação deve ser uma ação que deve ocupar toda parte do nosso tempo, mas efetivamente de que cada um de nós cumpramos o nosso papel nessa estrutura, nesse processo de efetivação da justiça, dos direitos humanos e da segurança pública. Para acompanhar e fiscalizar as denúncias de torturas e maus tratos, a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo baixou um ato para normatizar o recebimento das denúncias. A recente denúncia de tortura que aconteceu dentro do sistema carcerário capixaba, em que 52 internos do Complexo do Xuri foram obrigados a ficarem sentados, nus, em cimento quente por cerca de 2 horas, ocasionando graves ferimentos, levou o Espírito Santo mais uma vez a ganhar destaque negativo no cenário nacional. Além de estampar manchetes em jornais, virar notícia em televisão e rádios, o Conselho Nacional de Justiça também acompanha as investigações. Para o presidente do Poder Judiciário Capixaba, este é um problema de todos os brasileiros. Mais um aliado nessa luta. O Brasil já responde a 2 procedimentos internacionais, um perante a ONU, o outro perante a OEA. Exatamente por conta de tortura e exatamente tendo como pano de fundo o Espírito Santo. Então esse é um problema não apenas capixaba, é um problema brasileiro. É uma questão da nossa imagem perante o mundo. Nós ficamos muito satisfeitos de ganhar mais esse aliado. Esperamos que nos próximos dias outros se juntem a essa luta, porque essa há que ser uma luta de cada brasileiro. Superlotação e irregularidades em presídios, maus tratos e tortura no âmbito de todo o Estado. A partir de agora vão receber novos procedimentos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo baixou um ato normativo para fiscalizar todas as denúncias. O Tribunal de Justiça aguardou 1 ano para ver se o ritmo das torturas diminuía aqui no Espírito Santo. Não diminuiu. Então nós passaremos a enfrentar essa questão de uma maneira mais séria, mais veemente. Nós colocaremos na internet cada apuração, nós passaremos a acompanhar cada apuração, disponibilizando para a população tudo o que está acontecendo. Nós não apenas faremos a referência às apurações, mas nós também colocaremos tudo que nelas é produzido. Porque essa aqui não pode ser jamais conhecida perante o Brasil como uma terra de gente bárbara, de gente cruel. O que acontece aqui no Espírito Santo a nível de tortura é um absurdo, é um desrespeito aos direitos humanos, e o Tribunal de Justiça não tolerará isso.